Olá pessoal, bom dia. Neste vídeo eu vou começar falando sobre consciência reurbanizada, ou seja, consréu, né? Então, o que seria isso para aquelas pessoas que não conhecem? Então veja bem, olha, já faz algum tempo, né, esse processo de reurbanização extrafísica ele vem ocorrendo e tudo indica que ele vem se intensificando, né, agora nesses últimos anos, né? Isso daí é o seguinte, consciências muito evoluídas vêm assim coordenando um trabalho de resgate de gente, né, de consciência, de espíritos assim, né, que estão nessas zonas umbralinas assim, né, zonas de trevas, né, que ficam ao redor do planeta Terra, principalmente, né? Então, essas consciências elas vêm sendo resgatadas e reencarnando na Terra, né? Para conviver com as outras pessoas, né? E prosseguir o seu ciclo de reencarnações e de evolução consciencial, tá certo? Então, essas consciências muito evoluídas vêm dirigindo, né? Estão coordenando todo esse processo, né? Tá certo? Então aquelas pessoas assim que já dispõem de um certo grau de discernimento fazem parte, né? É aquilo que a gente chama daquela mini peça do maxi mecanismo, né? Então a gente é parte dessa engrenagem. Quem já dispõe de uma certa lucidez e de um certo entendimento do que está acontecendo, né? Tá certo? Então o que acontece? Quando essas pessoas, quando esses espíritos reencarnam, as pessoas vivem como pessoas normais assim, né? Então veja bem, olha. Então, essa ideia da reurbanização extrafísica, né, ela é uma ideia relativamente recente. E poucos pesquisadores dispõem de meios assim, para poder avaliar isso, né, de maneira criteriosa. Tá certo? Então, muitas vezes você convive com as pessoas assim, mas só alguém realmente que dispõe de meios de investigação, né, de análise assim, apropriados pode ver quem vê. Analisar as pessoas evolutivamente falando, o nível de evolução consciencial ou espiritual de cada pessoa, né? Então você precisa ter meios assim e métodos confiáveis, né? Então eu vou descrever algo hoje aqui para que a gente possa ter uma pequena ideia, né? Depois eu vou complementando com os vídeos seguintes, né? Então veja bem, olha. Mas isso, observe bem, essas pessoas estão sendo resgatadas, assim, né? Essas consciências elas estão sendo resgatadas e reinseridas, né? Nesse ciclo de reencarnações e de evolução consciencial, né? Tá certo? Então, quem vê, assim, que nem é o meu caso, às vezes eu percebo aquilo lá, mas eu sei, assim, eu não vou falar fulano ou beltrano, assim, e tal, não tem nada a ver isso daí. Mas eu estou falando, assim, que eu também estou descobrindo as coisas, assim, né? Tá certo? Então, olha, há pouco tempo atrás, assim, questão de alguns dias atrás, assim, eu observei o corpo mental de uma pessoa, né? Tá certo? E o corpo mental daquela pessoa estava muito perturbado, assim, né? Como são pessoas que fazem parte do meu dia a dia, né? Então, eu pude constatar que possivelmente, né, trata-se de uma pessoa que foi trazida de lá, foi reurbanizada, digamos assim. Gente que foi retirada dessas zonas umbralinas, assim, ou de situações muito delicadas, assim, espiritualmente, e reinseridas aqui, né? Tá certo? O que é curioso, assim, de ver, assim, é que às vezes a pessoa é rico, né? Aquela pessoa é rica, é inteligente, às vezes, inclusive, é mais inteligente que muitos outros, assim, sobre determinados aspectos, assim, né? Então veja bem, olha, por isso que é comum certas pessoas dizerem que inteligência e riqueza não é sinal de que a pessoa seja evoluída espiritualmente. Entende? Às vezes a pessoa estava numa situação extremamente delicada antes de reencarnar, assim, né? E a pessoa foi reinserida aqui, né? Tá certo? Mas está aqui no convívio com as demais pessoas que é para poder, né, embalar de novo, né? Porque, veja bem, tem pessoas que estão nessas zonas umbralinas há 800 anos, assim, mais ou menos, assim, numa época que as pessoas andavam com espadas na mão, certo? Na Idade Média, assim, coisa assim. Então, tem gente que está sendo resgatada de 1000 anos, 1500 anos, que está nessas zonas umbralinas, assim, né? Tá certo? Em zonas de trevas, assim. Então, essas consciências muito evoluídas estão dirigindo esse processo todo e resgatando essas pessoas e trazendo para cá de volta aqui, para poder melhorar o processo existencial, o processo evolutivo daquelas consciências, assim, tal, né?
Então eu observei assim, e veja, o detalhe é isso aí. Às vezes você se depara com pessoas ricas, que nem eu falei, né? Casado, tem filho, levam uma vida normal, mas você olhando assim, é porque, veja, no fundo, assim, quando você observa uma outra maneira de você fazer essa análise, você vê a pessoa como está fora do corpo, projetada assim. Tá certo? É uma outra maneira, porque normalmente essas pessoas que são resgatadas assim, elas, de certa maneira assim, elas não têm alcance espiritual assim, né? Não têm condições de ficar indo naquelas esferas muito evoluídas assim da consciência, né? Tá certo? Nesses planos evoluídos assim, extrafísicos assim, né? Então você observa, enfim, são meios de quem entende assim analisar as pessoas assim, né? Tá certo? Então o que eu vi assim foi exatamente aquele campo mental perturbado daquela pessoa assim, muito perturbado, né? O que é uma coisa constante, né? Se você vê as pessoas assim com frequência, né? Então você vai podendo analisar aquilo ali de maneira mais criteriosa, né? Tá certo? Então veja bem, olha, é como eu já disse em outros vídeos meus assim, a ferramenta que tem sido mais útil para mim para fazer essas análises, assim, essas observações, tem sido a clarividência. Só que é assim, é que nem eu falei, assim, é um flash. A gente abre assim a clarividência, vê, aquilo vai fechando. Né? A gente não fica o tempo, eu pelo menos não fico o tempo todo clarividente assim, né? Aquilo dá um flash assim. Aí eu olho assim, aquilo eu observo o que está perto de mim, a proximidade das pessoas que estão perto. Daí aquilo vai fechando de novo, né? Tá certo? A projeção consciente já é muito difícil trazer alguma rememoração. E agora veja bem, tem um outro detalhe, assim, a retrocognição, que é a gente lembrar assim de outras vidas passadas, assim, porque fica bloqueado, né, a memória que a gente chama de memória integral, né? Então, isso aconteceu comigo, que eu me lembro 2 vezes assim, e foi os amparadores, eu vi os amparadores mexendo na minha cabeça assim, né? Tá certo? Então, a retrocognição assim é uma coisa muito rara assim de acontecer com alguém assim, um evento muito raro assim de acontecer com alguém assim, né? Digamos assim, espontaneamente, né? Tá certo? Assim, no meu caso foram os amparadores, né? Você vê quando os espíritos chegam perto da gente assim, fica mexendo na cabeça da gente assim, no corpo, que a gente chama de mental soma, né? Corpo mental, né? Então, a retrocognição no meu caso aqui ocorreu 2 vezes comigo, que eu me lembro assim, né? E foram os amparadores que estavam, assim, analisando, vendo, assim, monitorando essa experiência assim e tal, né? Tá? Então, olha, veja bem, olha, da mesma forma que a gente observa consciências muito atrasadas, que nem essas que estão sendo resgatadas assim, reurbanizadas, né? Eu também já observei assim o caso de espíritos muito evoluídos assim, né? Tá certo? Então, você pode analisar através da clarividência ou através das energias conscienciais daquela pessoa ali, né? Então, eu tenho observado assim a reencarnação, né? A ressoma de espíritos muito evoluídos assim, e às vezes você vê uma criança, é bem interessante de ver assim, porque você vê uma criança assim, no dia a dia é uma criança, mas quando ela se projeta é uma consciência muito evoluída, projetada assim é muito evoluída, serenão assim, né, ou serenona, né? São consciências muito evoluídas e eu tenho observado assim, acompanhado o processo reencarnatório, né, aquele processo de ressoma assim, né, de algumas consciências também muito evoluídas, e que nem eu falei assim, quando o espírito é muito evoluído, quando ele reencarna assim, às vezes você está vendo uma criança, típico, o comportamento de uma criança assim, mas quando está projetado, ela readquire o potencial, né, que já tinha de muito tempo assim. Às vezes você vê crianças no plano extrafísico assim, extremamente evoluídas assim, serenona, assim, né, que nem eu já vi assim, alguns assim, não foi um ou outro assim, já vi alguns assim, que estão reencarnando na Terra nesse momento assim, nessa época aqui, né? Tenho acompanhado a ressoma de algumas serenonas assim, serenão, muito evoluídos, como você vê crianças assim, extremamente evoluídas assim. E no dia a dia são crianças normais, comuns assim. Tá certo, gente? Por agora assim, eu vou encerrar esse vídeo, mas prosseguirei em outros seguintes assim, né? Bom dia!